Olá, queridíssima audiência, desde já, nosso especial obrigado pela sua participação, pelo seu prestígio ao nosso Polêmicos. Hoje, a semana passada, houve uma série de desencontros, né, profissionais das nossas queridas mulheres polêmicas, mas hoje deu certinho reuni-las integralmente. E sinal de que o empoderamento feminino hoje transbordará. Muito boa noite, Érica Amenda. Amêndola, tudo bem com você? Estamos aqui, prontos, Ao som. terminando o ano. Isso. Eliane Ratier e suas andanças pela área cultural. Você gostou da indicação da ministra da Cultura, Eliane? Olha, Cassone, até que eu gostei, mas eu preferia uma receitinha do Air Fryer, viu? Que ganhei o aparelho, não sei usar. Ela tá sádica, maldosa. Indiana é assim mesmo, tá vendo? Ironia, ironia fina. Deve estar relendo Machado de Assis. Eliana Pádua, tudo bem? Tudo bem, Cassone? Boa noite a todos, a vocês, a quem nos assiste. E estamos aí, né? Finalizar Assim o que ano. basta. Estamos aí, assim que é bom. Vamos lá então, meu querido, vamos colocar já a foto das mulheres encarceradas. Olha que tema que a gente vai colocar em discussão. Olha só que situação. Mulheres encarceradas. Ainda essa cadeia aí deve ser um pouquinho assim bem fiscalizada. Elas estão habitando de uma maneira subhumana. Achei essa matéria importantíssima. Dizer, vamos conversar sobre isso. Afinal de contas, não é porque estão presas, é que são descartáveis e tratadas como objeto. Então está aí, um estudo inédito, a retranca, sugere que o Brasil precisa olhar para a saúde de suas mulheres. Saúde, foco de contaminação, foco de doenças, porque não tem o devido cuidado, não é isso? Então, a matéria é um artigo, né, que foi colocado aí para a gente, fala o seguinte, o Brasil precisa olhar para a saúde de suas mulheres encarceradas. É o que sugere um artigo elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, Ceará em alta, hein? UFC, e da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, New Orleans, nos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo que avaliou 1.327 mulheres em presídios femininos em todas as regiões do país. Alguns indicadores de saúde, como a presença de doenças infecciosas, eles encontraram. Entre as condições analisadas estão ISTs, doenças crônicas, fatores de risco como o uso de álcool, peso e nível de sedentarismo. Então, uma primeira conclusão que salta, segundo esses pesquisadores, aos olhos, é a de que as mulheres têm mais eventos adversos à saúde do que os homens presidiários. Meus amigos, esse foi o primeiro inquérito nacional feito para avaliar a saúde das mulheres encarceradas do Brasil. Quer dizer, que coisa triste, né? Nunca ninguém se preocupou com a situação dela, a condição delas. Primeiro inquérito, primeira pesquisa, primeiro estudo feito para avaliar a saúde das mulheres, né, que estão aí encarceradas. Então, para você ter uma ideia, a população de mulheres encarceradas cresce a um ritmo muito mais acelerado que homens encarcerados. Só para você ter uma ideia, entre 2000 e 2016, o aumento foi de 656%. E estima-se que aproximadamente 38 mil mulheres estejam cumprindo penas de privação de liberdade hoje. Está aí, então, para a gente começar a nossa conversa. Eu já vou perguntar para a Eliane se ela gostou do artigo, se achou interessante a temática e já pode fazer as suas primeiras considerações. Bom, Cassone, é sempre interessante quando você procura conhecer a população que você precisa cuidar, né? E o detento ele está sob responsabilidade do Estado. Então, eu acho que e é uma população privada de liberdade, então ela está ali sob a tutela do Estado e fácil de ser conhecida e pesquisada, né? Porque é uma população fechada. Então, eu acho brilhante esse tipo de iniciativa. Dentro da cadeia
já foi dito que a gente tem um retrato da sociedade, né? E são pessoas que já vêm dos estratos mais carentes da sociedade. Então, talvez ali, que é tido, vamos dizer assim, como um espaço de punição, mas também de reeducação, possa se fazer alguma coisa em prol da saúde, não só das mulheres, como dos homens também. Ótimo. Nós vamos dar a primeira rodada, colhendo de vocês as primeiras impressões a respeito da pesquisa, né? Depois a gente vai avançar e aprofundar um pouquinho. Eliana, você gostou do artigo? É um artigo feito que nós, pelas outras palavras, que é um site que a gente gosta muito, mas a pesquisa foi feita por uma universidade e há uma área bastante pesquisada. O que é importante, que bem ou mal, é o primeiro inquérito que se faz, a primeira pesquisa, o primeiro estudo que se faz sobre esse problema tão sério no mundo inteiro, que é o sistema prisional, né? E a saúde de quem está lá dentro. E saúde, acho que em todos os sentidos, né? Não só físico, mas também psíquico. Veja, essas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, nós estamos falando agora das mulheres, evidentemente, elas são retiradas apenas da sociedade, né? E depositadas, né? Quase que a gente pode dizer isso, num lugar fechado. E aí não se sabe mais o que acontece. Então é muito interessante alguém estar pesquisando, né, nesses lugares. Porque o complicado é isso, né? É apenas retirar da sociedade, aprisionar, mas não haver preocupação, não só com a saúde, mas também com programas de reintegração, né? De outras possibilidades para essas mulheres, depois que elas saírem, porque senão vão acabar voltando, né, eternamente. Eu acho que essa também deveria ser uma preocupação séria, né, do governo, da política, enfim. Perfeito. Érica, o que dizer a respeito disso? Bom, as mulheres que estão presas hoje, né, que estão encarceradas hoje, elas já são, né, nós mulheres já somos, assim, uma espécie de escória da sociedade, né? O tratamento, o velho discurso que nós já conhecemos, né? A questão salarial, os cargos, a mulher ganha menos que o homem, a violência doméstica, o quanto atinge as mulheres, né? As crianças e as mulheres. E a grande maioria dessas mulheres que povoa, né, as cadeias, os presídios hoje, é formada por mulheres que estão lá porque estavam representando seus companheiros, por exemplo, na venda de drogas, né? A grande maioria delas não tem passagem pela polícia. Então, assim, você imagina por aí a questão da saúde mental dessas mulheres que saem das suas casas, a grande maioria é mãe, é formada por mães. Então, assim, existe uma ONG que eu tenho alguns dados aqui muito interessantes, né? Que fala sobre o perfil dessas mulheres encarceradas no Brasil, né? E diz o seguinte, que 50% delas têm apenas o ensino fundamental, 50% têm entre 18 e 29 anos, 68% são negras, 57% solteiras. E existem outros fatores importantes aí em comum, que é que a maior parte delas é mãe e cumpre pena em regime fechado e não possui antecedentes criminais. Você já imaginou que desespero você deixar sua família separada de você e ter que entrar num presídio, sabe, sei lá, por quanto tempo, e em função de uma atitude sua para privilegiar um companheiro seu? Poxa vida, né? Eu acho que só por esse lado, nós estamos falando pelo prisma da saúde das mulheres encarceradas, só por esse prisma, na minha opinião, isso já deve causar uma tamanha ansiedade, tamanha depressão, né? Nesse contingente de mulheres que eu não consigo mensurar. Muito preocupante. Perfeito. Eliane, a maior parte da população prisional é de procedência dos estratos mais pobres, para variar, né? Da sociedade, com acesso limitado à educação, renda e serviços de saúde.
as mais prejudicadas, né? Como consequência, tem uma prevalência maior de doenças infecciosas, doenças crônicas, não transmissíveis e muitos problemas mentais. Olha só, Eliane, o Brasil é o país com a segunda maior população carcerária do mundo. E dentro dos presídios há um retrato de nossas desigualdades sociais e de gênero. Comente, por favor. Quer dizer, é uma coisa fácil de se entender, né? É sempre assim. É assustador esse ranking aí. De segundo maior país, né? A maior população carcerária. Para você ver que a cadeia e tem muita gente ninguém, solta, né? Então. E tem muita gente solta, muitos mandados expedidos e a cadeia superlotada. Inclusive o Cabral, né? Tem muita gente solta, inclusive o Cabral, né? O Cabral também está solto, Desculpa. E a gente... Não, a questão é exatamente essa, Cassone. Vem do extrato mais pobre, sem acesso à saúde, educação, com baixa autoestima, né, para poder cair numa roubada dessa. Então, eu acho que se a gente conseguisse investir lá na educação de base para proteger, seria um fator protetor para essas mulheres. Exatamente. Eliana, entre as mulheres pesquisadas, dá uma olhada só, 65% eram pretas ou pardas. 60% tinham cursado, no máximo, até o ensino fundamental. 22% estavam desempregadas quando foram presas, enquanto 23% eram trabalhadoras domésticas. Quase 30% haviam sofrido violência sexual antes de chegar ao presídio e 16% dentro do presídio. As prisões brasileiras também confirmam uma feminilização da epidemia de HIV/AIDS. O vírus da AIDS foi detectado em 2,3% delas. Taxa mais alta do que entre internos masculinos. Olha o quadro, Eliana. Uhum. É triste, né? Essa desigualdade, né, é uma coisa muito complicada aqui no nosso país, né? E essa coisa, né, que a corda sempre arrebenta, né, do lado mais fraco, das pessoas com menos possibilidades econômicas e de saúde, de tudo mais, né? Eu acho que nós somos privilegiados, nós nascemos numa família mais ou menos estruturada e que nos possibilitou estudarmos, termos uma carreira, podermos trabalhar, né? Mas muitas dessas pessoas não têm isso, né? Lá atrás, não tem a base, né? Então, eu acho que a Eliane tem razão, no sentido de a educação, cada vez mais, né, a gente vê por todos os lados, por vários assuntos que a gente discutiu aqui, sempre a questão da educação aparece como algo fundamental, né? No sentido de possibilitar, capacitar, instrumentalizar pessoas para que elas possam ter escolhas, né? E não ser escolhidas, vamos dizer assim, por onde nasceram, pela vida que levam, pela falta de oportunidades e acabar entrando, né, em uma vida que leva à prisão posteriormente, né? Isso é muito triste. Fora, né, essa questão das doenças, né, dentro da prisão, essa falta de cuidados, e é estranho, né, por que será que agora a AIDS, né, está com o índice maior nas mulheres do que nos homens? O que acontece, né? Os homens estão sendo mais cuidados, ou eles próprios estão se cuidando e as mulheres não? E que condições são essas, né? E não é só AIDS, né? Parece que tem uma série de doenças aí que precisariam ser cuidadas, erradicadas, etc. É muito preocupante, realmente é um quadro muito triste, né, que a gente vê. Pois é, e ainda há quem diga na teoria, na utopia do pensamento, que é muito importante recuperar os prisioneiros, os presidiários, dar a eles condições de sair para
procurar trabalho. Nessas condições, vão procurar trabalho? Estão sucateadas essas prisioneiras, estão tratadas como coisa descartável. Pelo amor de Deus, Brasil. Érica, as doenças agora que foram encontradas, né? Um trabalho bem feito, mais de 1.500 mulheres consultadas em várias regiões do Brasil. Entre todas as doenças examinadas, quais foram as maiores prevalências? Foram as doenças foi a hipertensão, olha só, hipertensão, 24,2%, asma, 20,1%, sífilis, 11,7% e hanseníase, 7,4%. Sobre a hanseníase, o estudo conclui o seguinte: entre as nações em desenvolvimento, o Brasil figura como o único país, Eliane Ratier, o único país na América Latina que ainda não alcançou o objetivo de eliminar essa doença endêmica. O único. Os demais já conseguiram erradicar a hanseníase. O Brasil não. As prisões são um dos muitos obstáculos que devem ser considerados na luta do país contra a hanseníase, dada a alta prevalência encontrada no estudo. No Brasil, segundo o estudo, dados de 2020, a prevalência de hanseníase é de 1,08 por 10 mil habitantes. Mas mais um recorde horrível do querido Brasil varonil, Érica Amêndola. Pois é, hanseníase voltando, né? É uma coisa inacreditável. Como é inacreditável, gente, a volta da poliomielite no Brasil, né? Uma doença erradicada já que a sociedade promoveu a volta da poliomielite por conta da vacinação, né? Que os pais, as famílias não estão vacinando suas crianças. É inacreditável. É inacreditável. Se isso acontece no berço de uma família, a gente pode imaginar como não acontece dentro de um presídio, né? Onde, evidentemente, por princípio, já não se promove ações de saúde, né? Quando você vê, por exemplo, dezenas de detentas numa cela pequenininha. Quer dizer, se alguém tem algum problema ali de pele, algum problema respiratório, algum vírus, alguma bactéria, todo mundo pega, né? Que ninguém pensa realmente na saúde ali dentro de um presídio. Acho que é a última instância que vai se pensar ali. Se a gente começasse a pensar com seriedade nesse assunto, se o país pensasse com seriedade nesse assunto, não teria esses espaços tão insalubres, né? E mais ainda, a justiça colocaria em outras condições que não a do cárcere para muitas mulheres que estão detentas hoje e ainda nem tiveram suas questões julgadas, né? Sabemos que esse é uma realidade que acontece com os homens e evidentemente com as mulheres também. Tem milhares de detentos dentro das cadeias que sequer foram julgados ainda, que seus crimes e suas ações sequer foram julgados, né? Olha, a gente está falando de saúde, né? Tem uma esperança aí agora, né? Com a nomeação da Nízia Trindade para o Ministério da Saúde, é um nome muito importante, foi um nome que ganhou grande projeção durante aí o combate às questões da Covid, em defesa da vacina, né? Isso me alegra de certa forma o coração. Quem sabe essa discussão em relação à saúde das mulheres encarceradas não chegue agora ao Ministério da Saúde, que esses últimos que nós tivemos, né, esses últimos ministros, sequer pensaram em promover a vacinação. Curiosamente, eu não vi nenhuma campanha pública de vacinação. Aquelas campanhas que a gente sempre vê, né, na televisão, olha, hoje é o dia D, hoje é o dia disso ou daquilo. Quem promoveu as campanhas foram os estados e os municípios. O governo federal não promoveu nenhuma campanha sequer, não gastou dinheiro com publicidade pedindo para que a população se vacinasse. Exato. O Eliane, eu achei um furo aí nessa pesquisa. Eles não mencionaram a Covid. Será que naquele ambiente dá um amontoado uns sobre os outros, umas sobre as outras, ninguém se contaminou, ninguém passou para frente a Covid, porque pegou todo lugar onde há aglomeração, o vírus chegou e chegou firme.
Você percebeu isso? Não, não se tocou nesse assunto. Esse estudo é recente, deveria ter falado sobre isso. Né? Às vezes, Cassone, uma discrepância a hora que foi colhido o dado até a hora que foi compilado, né? E aí o pesquisador ele escolhe o que ele vai pesquisar, né? Então pode ser essa a questão, mas com certeza a Covid chegou lá dentro também. Claro, mas lá ainda que em outro lugar qualquer, onde a aglomeração é o espaço ideal para a contaminação, né? E ninguém falou Mas aí eu me sobre lembro isso. que eles. Não, aí eu me lembro que também a população carcerária foi uma das prioridades de Vacinadas, vacinação. vacinadas. É. Mas muita gente foi vacinada teve depois. Você viu agora a situação da China? Pois Voltou a é. estaca zero. Nossa. A Omicron. Olha, É. as funerárias e os crematórios não vencem atender os corpos O mortos. que vem É por uma aí, coisa hein? O que vem por aí. pior do que as primeiras manifestações iniciais. Que isso, voltou tudo. E aqui está tudo bacana, ninguém mais usa máscara, todo mundo está achando legal. Tem gente que não tomou a segunda vacina, nem a terceira. Tem gente que nega a vacina. Você já virou, está muito chato isso aí. Tá muito Eita, mas chato. está chegando aí a vacina nova, né? Que tem as outras cepas. Vamos ver se chega logo. Eu já estou na fila. Com certeza. Urgentemente, pelo amor de Deus. Ô, Eliana, agora um pedacinho para você aqui. A pesquisa também analisou a saúde mental das encarceradas. Encontrou 64,2%, quase 65% de mulheres com transtornos mentais, Eliana. Em um questionário com 20 perguntas relacionadas a sintomas físicos e psíquicos, incluindo fadiga, irritabilidade e insônia. Também a violência é presente em níveis alarmantes entre as entrevistadas. Olha só. Saúde mental. Não cuida nem da física, vai cuidar da mental? Pois é, né? Saúde mental é luxo, é muito luxo, né? Não se cuida. Se não cuida do básico, imagina da saúde mental. Bem que eu não concordo tanto que acho tão importante quanto. Mas é claro que essas mulheres vão ser violentas, vão apresentar comportamentos violentos. Elas vieram de uma vida violenta, em todos os sentidos, né? A falta, né, de alimentação, de cuidados, tudo isso deixa a pessoa à mercê, né, do medo, da raiva e da necessidade de se defender, e às vezes se defende atacando, né? Então, como não ser violenta? Ou violenta com o outro, ou de alguma forma violenta consigo mesmo, sem perceber, tendo problemas de hipertensão, né, de fadiga, de insônia, de depressão, tudo mais, né, que é uma coisa para dentro ao invés de ser para fora. Mas é a mesma coisa, é a mesma violência. Né? Então, dificilmente, como poderia ser diferente? Certo, perfeitamente a sua observação. Ô, Érica, além das questões físicas, diz o artigo, a violência estrutural. Violência estrutural. Há pouco tempo você estava discutindo o racismo estrutural. Agora tem uma violência estrutural. Em comunidades marginalizadas, o papel da classe e da etnia como precursores para o encarceramento dessas mulheres. A desumanização e o abuso que acontece em presídios, a perda de direitos e o estigma são amplificados nas encarceradas. Quer dizer, risca-se do mapa, não são cotadas, não se pensa nelas e deixa a barca, né, rodar, fluir. É um contrassenso grande, porque na medida em que o Estado não oferece uma saúde minimamente suficiente ali, né, competente para essa população carcerária, o Estado aumenta o número de problemas para serem resolvidos dentro de um presídio, né? Você já tem que pagar pela alimentação, fica cada vez mais caro. A gente não faz o Estado não faz uma ação preventiva.
nem na sociedade, né? O SUS, por exemplo, a grande luta do SUS é você prevenir as doenças, né? É você promover a prevenção. Esse é o sentido, o cerne do SUS. Você tem que promover a prevenção de doenças e não combater as doenças. E isso, se você fizesse isso dentro dos presídios, evidentemente a população carcerária teria menos custo, inclusive, para o Estado. A gente trabalha muito na contramão, né? A gente rema sempre contra a correnteza. É uma coisa que, com todo respeito à minha costela portuguesa aqui, é lusitano demais. Juro que é com respeito aos portugueses, tão queridos e inteligentes, mas usando um pouco, parafraseando um pouco, né, a gíria popular, não é nada inteligente, né, o Estado não promover a prevenção da saúde nos presídios nessa população carcerária. Então, cada vez mais a população aumenta, cada vez mais os espaços estão insalubres, não adianta construir presídio, essa política de construção de novos presídios, a sociedade já viu que não combate a criminalidade, né? Não adianta você tirar da sociedade alguém que cometeu um crime e alguém que nem cometeu um crime tão hediondo assim para se manter preso lá, para estar mantido preso. Então não adianta nada disso, né? Tudo se baseia na prevenção da saúde e na educação para essa população. Vamos dar escola, né, gente, para a sociedade, vamos dar escola para as famílias, para as crianças. Seguramente a criminalidade vai despencar. Perfeitamente. 2 minutinhos Pois é, para só vocês uma mais. parte nisso. Pois Então, não. posso seguir na sequência da Érica, então, meus 2 minutinhos? Só para não perder o que ela disse? Pode. Você manda. Então, Érica, com certeza diminuiria, concordo com você. Mas, você já pensou quem ganha com o crime, com a indústria do crime, da saúde, por exemplo, prevenir é mais barato do que depois tratar, né? Mas tem muita gente que ganha com isso. Com o crime, por exemplo, não são os criminosos que estão na cadeia que ganham, né? Eles não ganham nada. Eles já estão perdendo desde o momento que foram para lá, desde antes, né? Mas tem muita gente que ganha com o crime. Por isso que eu acho que também não é do interesse de acabar com isso. É verdade, nada fácil isso aí. Érica, mais 2 minutinhos para você fazer seu comentário a respeito desse tema que eu acho tão preocupante. Quer dizer, coloca na situação de uma prisioneira, de uma encarcerada, nesse final de ano, com filhos, família. Vem aí o Natal, eles veem na televisão, que eles têm televisão lá, alegria, e brindes, e comprar presente, e a bichinha lá trancada, pensando nos filhos, no marido, se é que ainda tem. Uma coisa triste demais, ilhada da realidade de seu convívio social. Pois é, me lembrei da Olga Benário, do tempo que a Olga Benário passou na cadeia, né, encarcerada e grávida. Eu não faço ideia do que pode ser, do que possa vir a ser um período de carceragem na vida de uma mulher. Nossa, não me passa pela cabeça, né? E eu estive já no presídio feminino aqui em Ribeirão Preto, enquanto secretária adjunta da Cultura do município, em visita às encarceradas lá, tive, assim, a oportunidade de ver como elas vivem, sabe? E como se organizam lá dentro. É tudo muito organizado, porque o ambiente é tão dolorido, né? Tanta dor dentro de um presídio, que, assim, eu não sei que pecado é tão grande assim para uma pessoa ficar lá dentro, né? Como ela poderia pagar por um crime sem que ela ficasse ali, sem ser produtiva, sem estar fazendo alguma coisa em prol da sociedade, simplesmente ali dentro, fechada, trancada, dormindo às vezes no chão, num colchãozinho que mal dá para sentir ali a maciez, já vai direto no cimento.
sabe? É muito triste. É um ambiente que não promove nenhuma sensação, nenhuma, sabe? Sensação de alívio ou de alegria. É zero à esquerda. Então, uma pessoa nesse ambiente só pode mesmo adoecer, né? Mesmo que elas tenham atividades, muitas têm atividades dentro de um presídio, mas mesmo assim, gente, é só para tentar aliviar, né, o mínimo de sofrimento que se passa dentro de um lugar desses. Eliane, fecha para a gente esse tema. Claro, soluções nós não temos, mas pelo menos não endossamos a situação que está aí, né? É uma vergonha, não há política pública para isso, o tratamento para masculino e feminino, você sabe como é que é, a pessoa sai de lá mais revoltada, dificilmente a sociedade absorve essas pessoas para o trabalho, né? Então é dramático isso, é dramático. A gente sabe, tem histórias aí que são tristes demais, mas fazer o quê, né? Sempre na expectativa de dias melhores. Cassone, observando os números, né, a gente vê que são mulheres jovens, né, que estão na década dos 20 anos, né, de 18 a 29 anos. Quer dizer, uma década onde a pessoa é bastante produtiva. Então, a gente também está perdendo economicamente, essa mão de obra, essa produção dessas pessoas que estão em cárcere. Então, é uma questão a ser olhada. Não só a saúde, mas essa permanência em cárcere. Essa é uma chaga social, né? É uma doença, é um câncer que está aí na nossa vida social. Vamos então um pouquinho para frente, vamos ver a outra matéria. Agora é uma matéria que nos vai dar prazer de comentar, penso eu. Nós temos já, entre vários ministros escolhidos pelo presidente Lula, eleito a partir de 1º de janeiro, administrar como gestor do país, um novo ministro da Educação. E é uma pessoa altamente recomendável, mesmo porque ele vem de um estado chamado Ceará, que tem o melhor índice e nível de educação básica e média do país. Vamos ver então a foto. Quem são os dois da foto? Olha aí, o presidente Lula escolheu Camilo Santana, senhor simpático, ele é um político 2 vezes governador lá do Ceará, que pediu licença, não, ele deixou o governo e ficou no lugar dele a vice-governadora, que é a Isolda, olha o nome dela, né? Isolda Sela. Essa é a melhor da história. Ela é a que mais entende de educação, mais que o próprio governador. Ela era vice-presidente, vai agora até vice-governadora, ela vai até 31 de dezembro agora, mas vai acompanhar o ministro da Educação novo lá com a Secretaria de Educação Básica do MEC. Perfeito? E olha a retranca, como é que está a nossa retranquinha? Né? Coloca aí, por gentileza, para a gente dar aqui o Lula escolheu o ex-governador de Ceará, Camilo Santana, para comandar o Ministério da Educação. E aproveitamos para falar depois um pouco da Isolda. Meus amigos, a escolha, a gente selecionou essa matéria, né? Não é para falar bem de Lula, nada, porque se você não for bem, nós vamos criticar também, evidentemente, porque sempre abrimos um espaço para a educação nesse programa. Mesmo porque esse programa está sempre... muitos componentes desse programa são professores. Vou citar o Gilberto, o Maécio, a Eliane também é professora, a Érica já deu aula, eu acho que só a Eliane é que não é professora, né? Então nós temos aí quantos passaram por aqui. É professora também? Há muitos anos. De quê? Muitos anos. Você tem seu curso? Não, eu dei aula na universidade, 2 universidades por 20 anos, quase. Olha, agora eu dou aula no curso de pós-graduação. Meu Deus do céu, perdoe-me, foi o resultado da queda. O resultado da queda, vocês vão entender, né? Só vocês vão entender que o resultado da queda é esse. Mas então todo mundo aqui vibra quando a gente fala de educação, né? Somos todos preocupados com a educação do Brasil. E quando aparece, olha a situação da educação que o presidente Bolsonaro entregou para o país, para o novo governo,
Cinco ministros, um pior que o outro, sem falar em corrupção, baderna, bandalheira, incompetência, compadrio, nepotismo. Foi o que aconteceu nos ministros de educação anteriores ao que vai ser o atual. Espero que o seu Camilo não decepcione. Espero que não decepcione. O nome do Camilo Santana, para o MEC, meus amigos, foi recebido de maneira diversa na área da educação. Tem um lado político da coisa. E aí, a gente lendo a matéria, vê que a turma do PT é muito radical, os mais antigos, pelo menos. Eles querem tudo do PT. E nós não gostamos disso. Nós falamos aqui que por que um presidente não pode escolher o melhor ministro da tecnologia de outro governo? Por que não pode ressuscitar um ministro da Fazenda de outro governo? Ah, mas ele não é do nosso partido. Ele não nos ajudou a nos eleger. Mas pelo menos formule o convite para o cara. Não, tem que botar... Eu já não gosto, por exemplo, de algumas indicações que o Lula fez aí, né? Para acertar amigos. O Haddad na Fazenda, não sei se banqueiros, se empresários vão gostar muito disso. Tem outras pessoas, penso eu, até mais qualificadas. Haddad é uma grande figura, é um grande nome do partido, é um professor, é um cara culto, inteligente, mas não sei se vai se dar bem. Mas perder a eleição ali, tem que arrumar uma boquinha para ele. Perdeu a eleição ali, tem que arrumar uma boquinha para ele. Esse que ajudar o mundo, deve ter uma lista. A Simone Tebet está na corda bamba. Essa mulher tem que ter um ministério, ela me ajudou a me eleger. Achei que ela seria a primeira a ser lembrada. Mas, enfim, coisas de uma política nacional. Então, o nome do Camilo, me permite só dar mais teoria assim, depois vocês comentam. Foi recebido de maneira diversa, mas não foi alvo de resistência. Aceitaram. Se, por um lado, o novo ministro é visto como um nome político e não técnico, porque a Isolda é professora e das melhores, pesquisadora em educação das melhores, ela é inovadora, que ajudou a dar aquele salto da educação do Ceará. O novo ministro é visto, então, como nome político e não técnico. Por outro lado, essa mesma característica é vista como um ponto positivo para melhorar a relação do MEC com o Congresso, extremamente abalada durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Olha aqui que diz o presidente do Conselho Nacional da Educação, CNE, que é um órgão importante, o senhor Luiz Roberto Lizacuri. O trabalho do Camilo, durante seus 8 anos governador, o credencia para o cargo, e acho que ele está apto a ocupar o cargo. Disse ele, foi um governador comprometido com a educação. Continuou, criou, que importante isso, e manteve políticas públicas consistentes. Combateu o abandono e fortaleceu o aprendizado nas escolas públicas. A educação continuada é a base do desenvolvimento do futuro da nação, opinou o CRUI. Então, eu começo pela Eliane. Eliane, o que você achou, então, da indicação, da nomeação, praticamente, da escolha desses 2 profissionais? Não conheço o pessoal, assim, não conheço o trabalho deles, vou ficar muito de olho, mas as credenciais são muito boas, inclusive a situação de eles já terem trabalhado juntos, né? Então, isso forma uma equipe já coesa, já economiza um tempo nessa história de vamos nos acostumar como é que o outro trabalha, né? E valorizar a educação básica, onde a senhora Isolda é especialista, é uma bênção. É uma bênção. Tomara que se consiga melhorar tudo isso a nível nacional mesmo. Eliana, levando-se em conta a tragédia que foi a ação, a gestão de ministros da educação anteriores, corrupção, incompetência, e troca. Gente que nem... Tem um venezuelano que veio para cá comandar a educação, não conhece nada do Brasil. Parece que, na pior das hipóteses, a esperança impera, né? Claro, claro. Eu já disse para você, né? Nossa, que maravilha de ver quem são os próximos ministros, tão diferentes dos anteriores. Eu estou achando ótimo.
Também não conheço nem ele, nem ela, mas vi que são muito bem recomendadas, e as pessoas que entendem do assunto estão satisfeitas com essa nomeação. Parece que ela até seria mais competente mas tem sempre os acordos políticos, né? E acharam que deveria ser ele o ministro e ela ficar com a secretaria. Mas está ótimo, eu tô achando muito bom e tô com muita esperança que agora as coisas podem mudar para melhor. Excelente, estamos todos esperançosos. Érica, vamos ver o que disseram, o que pensaram os líderes estudantis. Você tem que atender todo mundo, né? Tem a turma da Uni aí, tem uma presidenta lá, como o PT gosta de chamar, brava, ela é atuante, a garotinha lá. Então, entre os líderes estudantis, a escolha foi vista com otimismo. Isso é bom, hein? Os estudantes têm expectativa de reabrir o diálogo com o MEC e levar ao novo gestor as propostas para a área. Olha só o que disse Bruna Brelas, que é a atual presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Esperamos que o novo ministro tenha sensibilidade em ouvir os estudantes e as demandas, as reivindicações, né, da educação, visto que nos últimos anos passamos por palavras dela, por uma devastação de desmonte no MEC. Temos como prioridade, olha, estamos falando das suas reivindicações já, temos como prioridade a recomposição orçamentária e a garantia da permanência estudantil. Que esse órgão seja permanentemente ouvido. Eu não me lembro quem foi um político que acho que foi até presidente, eu não consigo me lembrar, a memória já anda traindo um pouco a gente, que a UNE tinha cadeira, toda vez que tinha uma manifestação ligada à área de educação, tinha lá uma poltroninha para o presidente da UNE dar o seu pitaco também. Não sei se foi na esfera estadual ou na esfera federal. Eu sei que nesses últimos anos, Temer, Bolsonaro, em vez de colocar um estudante lá para discutir educação, ele colocava um militar lá, né? Botava lá um general. E assim vai. Então, quem é que vai falar agora? Agora quem vai falar é a Érica, né, Érica? Estou esperando aqui. Bom, vamos lá. Essa coisa, né, da gente, a gente conhece, não conhece o ministro, o Camilo, a Isolda. Gente, eles são parceiros já. Ela é vice-governadora dele já num segundo mandato. E juntos eles colocaram o estado do Ceará, todo mundo sabe disso, né? No ranking inacreditável das melhores escolas do Brasil, né? No IDEB, que é o índice lá que mede a qualidade do ensino das escolas públicas brasileiras, olha só, ensino gente, básico. das IDEB é ensino básico. Sim, das 10 escolas públicas do Ceará, as 10 melhores são de lá. Do Brasil, as 10 melhores são do Ceará. O Ceará detém mais uma marca positiva na educação, né? Como eu já disse aí, das 10 melhores escolas do Brasil nesses anos, principalmente do 1º ao 5º ano, que é os anos de alfabetização, todas são cearenses. E esses dados se baseiam nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, certo? E olha, a instituição com a maior nota do país, do Brasil, no índice foi a Escola de Ensino Fundamental Francisca Diogo Gomes, localizada no município de Massapê, a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza. O segundo melhor resultado no nível, que engloba do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, foi da Escola Municipal Antônio Silvano Balacó, em Pires Ferreira. Gente, é o sertão do Ceará, tirando 9,9 no IDEB. Alguém tem ideia do que seja isso? As escolas públicas no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, sabe assim, fica ali em torno de 5 alguma coisa. Já alcançamos 6,7, foi um motivo de grande comemoração. O Ceará tem 9,9. São índices incríveis. Então, assim, sabe o que eu queria dizer, Cassone, em relação às nomeações? E meninas, eu penso, né,
que essa gestão, esse governo eleito, esse presidente eleito, o Lula, ele está fazendo muito certo em nomear para os primeiros cargos, cargos políticos. Evidentemente que hoje eu estou, assim, esses dias eu estou me dedicando a pesquisar sobre alguns nomeados que eu confesso não conhecia. Estou procurando ler sobre essas pessoas nomeadas antes de fazer de ter a minha opinião formada, né, a respeito desse assunto. Mas o que eu tenho entendido é a importância de uma nomeação política para os cargos de chefia. É muito importante nesse momento a demarcação do território. E junto com essas nomeações, na minha singela opinião aqui, vêm os cargos técnicos. Os ministros têm que estar cercados de grandes profissionais, de grandes figuras técnicas. E olha, nós temos ministros, sim, que têm capacidade. E aí a gente fala, o Haddad, todo mundo torceu o nariz para o Haddad. Alguém se lembra quando o médico sanitarista Antônio Palocci Filho foi nomeado ministro da Fazenda? Foi um baita do ministro da Fazenda, que eu não conheço ministro que tenha favorecido mais o sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro, do que o Palocci. Os bancos nunca se beneficiaram tanto com essa gestão do que os demais. Eu desconheço, nem com Paulo Guedes, né? Ficou-se assim, o mercado financeiro ficou tão feliz. Então, vamos esperar, gente, vamos esperar para ver, né? Eu acho que a gente precisa estudar esses nomes, tem muita gente desconhecida, né? A gente fica surpreso. E quanto a Simone Tebet, me parece que existe uma aposta grande aí para que ela ocupe o Ministério das Cidades, que é um dos ministérios mais importantes, né, do governo federal. É uma especulação. No começo da semana, mais nomes deverão ser anunciados, e eu faço ideia da dificuldade que o governo deve estar passando nesse momento para negociar com o MDB, porque o MDB sempre foi a eminência parda de todas as gestões de todos os governos, né? Tivemos, inclusive, Michel Temer como vice da Dilma. Então, espera aí que não é fácil negociar com o MDB, não. E você tem toda a razão, e acho que inclusive agora, pior ainda, porque quantos por cento de deputados e senadores foram eleitos pelo PL, partido do Bolsonaro? Mais de 90. Essa gente vai fazer oposição fanática, vai dizer não. Vai ser uma luta, e você tem razão. Tem que ter muita política, muita habilidade para costurar, né, esse grave problema que vai ser para o governo dele. Ninguém está falando disso, vai ser uma das piores situações que o presidente encontra para governar. Você vai ver como é que vai acontecer a coisa. Mas nós estamos falando da Isolda, e quando a pessoa é brilhante, a gente tem que falar um pouquinho mais, né? Olha o nome dela. Isolda tem nome de ópera, né? Tem personagem de ópera. Maria Isolda Sela de Arruda Coelho. Ela nasceu no Sobral. Sobral é a cidade lá do Ceará, né? Em 1960, 9 de maio. Professora, viu, Eliana? Psicóloga e política brasileira. Foi a 60ª mulher a assumir o governo do Estado. Ela foi filiada ao PT, depois Partido Republicano PROS, depois Partido Trabalhista PDT, e atualmente, que encheu o saco de todos os partidos, está sem partido. Aí já é uma coisa que a credencia. Ela é natural, então já falei, do Ceará, ela é a segunda de uma família de 5 irmãos, etc, etc. A mãe era professora de ensino, né, e o pai era médico cardiologista. Olha aí, uma boa família, hein? Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especializou-se em educação infantil pela Universidade Estadual do Ceará e em gestão pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde se tornou professora do curso de pedagogia. Tá vendo? A educação é um negócio dela. Mestre em gestão e avaliação da educação política pela Universidade Federal do Juiz de Fora. Ela é mestre. Antes de ingressar na vida pública, atuou como psicóloga escolar no Colégio Sobralense e integrou a diretoria pedagógica da Escola Arco-Íris e assim por diante. Na universidade, pró-reitora. Na universidade, exerceu o cargo de pró-reitora, adjunta de extensão e coordenou o programa. Aqui que está o segredo do prestígio dela. Coordenou o programa Alfabetização Solidária, desde 1997 até 2000.
né? Integrou a equipe de pedagógica. Essa mulher está para lá de qualificada. Se há alguém qualificado ou qualificada nesses ministros, ela é uma delas. Bom, vamos falar mais um pouquinho? Vamos começar com a Eliane Ratti outra vez. Eliane, o que você acha que pode acontecer? O Camilo ele já foi 2 vezes governador do Ceará com uma excelente votação, é daqueles que saem numa boa. Por exemplo, diferente do Haddad, por isso que eu falei do Haddad. Haddad ele foi prefeito de São Paulo e se deu mal. Ele saiu, ele perdeu a eleição, perdeu para governador. Né? Por isso que eu acho que São Paulo, pelo menos, que é o maior colégio eleitoral, tem uma mídia pesada, eu não sei se ele não vai ter problema também, né? Ainda mais ocupando um ministério tão sério, tão importante como é esse que ele está assumindo, correto? Mas vamos fazer mais uma rodadinha. Eliane, o que você acha? Você está com expectativa também? Está esperançosa? Caramba, um sonho, né? Se de repente melhora a educação básica, leva toda essa experiência do Ceará para o governo, acho que fica legal, né? A professora Isolda é bastante estudiosa e interessada, a gente vê que ela faz cursos para administração pública, né? Então, não é uma pessoa que vai trabalhar sem base, né? Tem bastante base aí. E nós sabemos que o cargo ministerial também seria assim a glória se fosse só técnico. Mas nós sabemos que há aí um viés político bastante importante e esse ministro tem que ter essas competências também políticas, além de técnicas, para poder conseguir chegar onde quiser. Eu gosto muito dessa história do Ceará, né? É um estado pequeno e conseguiu sucesso, né, em vários setores, né? Então, e aí nós temos que fazer justiça. Perfeito, me permita. Temos que fazer justiça ao Ciro Gomes e ao irmão dele. Ciro foi um dos maiores batalhadores pela educação. Ele tem força política ainda hoje no Ceará. Né? Ele tem muita força política. É um cara que todo mundo gostaria de ter como um assessor ou alguém para ajudar. E ele tem o mérito dele. E ele se orgulha de dizer, no Ceará nós criamos tantas escolas, acabamos com o analfabetismo, graças a essa turma bacana. E está corretíssima também a Érica ao dizer que o comandante tem que ser muito político, mas o executor pode ser uma grande técnica. E a dona Isolda, além de grande política, ela é mão na massa, ela é da área, ela é do métier, professora, conhece psicologia do estudante, das crianças, etc. Vai ser maravilhoso isso aí. E espero que sim. Espero que tenha uma dotação suficiente para treinar os professores, melhorar a condição financeira, né, o salário dos professores. Primeira medida desse ministro da Educação tem que dar um jeito de arrumar, né? Conversar com os governadores, mesmo que seja o Tarcísio, né, vamos ajudar essa situação. Pagou melhor, melhorou a qualidade, tenho certeza. Então, vamos esperar por isso, né? Vamos fazer a rodada final? Quem quer falar alguma coisa para a gente passar para o nosso último tema? Antes disso, vamos ver a charge. Pode falar quem quiser. Bom, só queria lembrar aqui que a Isolda é responsável pela criação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, chamado PENAIC, né, que foi criado e consolidado na gestão dela enquanto secretária estadual da Educação. Ela sabe muito, gente, ela sabe demais e o foco dela é a educação infantil, né? Ela priorizou o ensino público. Imaginem vocês que nós teríamos aí
uma indicação do Bolsonaro, né? Aliás, Bolsonaro não, aqui para a Secretaria de Estado da Educação, eu não me lembro o nome dele agora, do Paraná, que fez uma proposta lá no Paraná de privatizar aproximadamente 200 escolas públicas de ensino infantil e ensino fundamental, né? Então, olha só que diferença, né? Alguém que investe na educação pública e alguém que desiste da educação pública. Nós estamos falando de alguém que realmente conhece bastante. Tá, muito bom. Mais alguém? Rapidinho. Eliana? Toda a esperança e toda a expectativa. Isso, somos todos expectativa e torcendo, né? Mais que para a seleção brasileira. Nós torcemos para a seleção brasileira, deu no que deu, né? Ô, Tite, você jamais seria um ministro, você é muito ruim, tá louco. Chega, né? Já perdemos lá, não podemos perder aqui. Então vamos lá. A charge. Bolsonaro está indo embora. Olha só, presidente Bolsonaro. 2022, o ano da mudança. Olha lá, já tirando o time de campo. Mas o que é isso? É um caminhãozão lá, cheio de bicicleta, de não sei o quê. Essa turma é muito criativa, né? Ele vai e, desculpe, para mim já vai tarde, né? Demorou muito, fez muita coisa errada aí, sei lá, foi eleito para moralizar as coisas aí, destruiu uma série de instituições, sei lá, nossa, teve de rolo no governo dele, escolheu muito mal os seus ministros, o ministro da Saúde, gente, da Educação, ele usou lá o senhor da Lava Jato, depois puxou o tapete dele, mas fez coisas, mas que só os militares que andaram gostando dele, porque ele deu um bom aumento para todos os militares. Por falar em aumento, os políticos se deram mais um grande aumento, né? Procurem saber quanto Lula vai ganhar, quanto o Senado... Aí não tem crise, né? Não tem PEC, não tem nada. Salário mínimo, como disse o professor Raimundo, o salário mínimo, continua a mesma coisa. Vamos então fazer um rápido intervalo e já voltamos. Uai. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Voltamos para os minutos finais do Polêmicos. E eu só vou pedir para colocar uma foto aí da festa do povo argentino com a vitória na Copa. Dá uma olhada o que virou. Que multidão, né? Que festa. Eu fiquei emocionado com isso, porque o futebol, a gente achava que para nós era importante, para eles é 10 vezes mais importante. Vocês gostaram, não? Aí a Maravilhoso. Dando a volta. Foi emocionante, né? Emocionante. Beleza. Maravilhoso. Então agora... Satisfeitos que estamos com a vitória da Argentina, né, seu Tite? O senhor arrumou uma confusão para o próximo. Né? Arrumou um rolo e fez uma coisa muito chata. Ele foi embora, perdendo o jogo, ele falou nada. Os caras chorando no campo, os jogadores, ele, deu no pé. Uma atitude de um profissional. Me desculpe, seu Tite, o senhor não vai fazer falta nenhuma mais para o futebol brasileiro. Foi muito feio isso que o senhor fez. Muito feio. Sem falar nos erros técnicos que o senhor cometeu
na partida em que nós somos eliminados. Um minutinho para cada uma de vocês falarem, desejar um Natal bom, um 2023 esperançoso. Falem um pouquinho cada uma de vocês para a gente encerrar o programa. Vamos lá, Eliane. Bom, passando a régua, né, nesse 2022, esperamos que o Bolsonaro não caia do caminho de mudança. E estamos aí com um governo novo, muito esperançosos mesmo. Ano novo com muita felicidade, com alegria e saúde. Que a gente tenha um bom Natal, paz e harmonia. Beleza, estouramos o tempo bem rapidinho, Eliana, mas bem rapidinho mesmo. A gente sempre deseja coisa boa, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Ótimo. Bom, Érica. já que o tempo está corrido, vamos lá, gente. Eu desejo sincronicidade entre o que a gente pensa e o que a gente deseja e o que a gente faz. Acho que é muito importante a gente desejar o bem e fazer o bem também. Portanto, meu desejo é de um Natal muito gostoso para todo mundo. Eu quero desejar a todos os nossos telespectadores um ano bem melhor do que foi esse e os anteriores, e um sonho que eu gostaria de semear em vocês. Que esse país brevemente se concilie, que acabe o ódio, que acabe essa divisão tola, inconsequente, grave, que a gente volte a tratar o outro como não inimigo, mas como um opositor político, como alguém que pensa diferente da gente. Então, que tenhamos um pouco mais de aproximação entre vencedores e vencidos. Bom ano novo para todos vocês, um Feliz Natal para todos vocês.